Gente, é o seguinte, deixa eu contar para vocês uma historinha para esclarecer, porque muita gente não está entendendo ainda o que está acontecendo. É que a Câmara de Vereadores, ela tomou uma decisão essa semana, dizendo que está tudo ok no contrato entre a Prefeitura de Porto Velho e a empresa de coleta de resíduos sólidos. E isso não é verdade ainda, pelo menos. O que aconteceu, gente, é que a Justiça autorizou apenas a abertura do processo licitatório para a coleta de resíduos sólidos em Porto Velho. E isso foi feito. Só que o município avançou. E além de fazer a licitação, que estava autorizado, de abrir o processo licitatório, melhor dizendo, acabou assinando o contrato com a empresa. E isso não estava autorizado pela Justiça. Foram colocados alguns óbices pelo Poder Executivo, a nova gestão desse ano, pelo Judiciário, pelo Ministério Público, melhor dizendo, e isso fez com que tudo ficasse sobrestado. Mas o contrato acabou sendo assinado. O município interrogou como é que a Câmara conseguiu, em tão pouco tempo, analisar todo o processo licitatório, porque essa semana a Câmara acabou referendando o processo, dizendo que estava tudo ok e que poderia ser firmado o contrato. E, aliás, é bom dizer que todas essas andanças do processo, os avanços do processo, foram feitos antes da posse do prefeito Léo Moraes. E aí, quando da posse dele, é que o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria Prefeitura começaram a colocar alguns óbices, ver alguns óbices nessa questão toda, em todo o processo. Mas aí já estava tudo feito, tudo assinado, sem autorização do Judiciário, que havia dito que estava autorizada apenas a abertura do processo licitatório, mas não a assinatura de contrato. Muito bem. Foi para a Câmara um projeto de lei, agora, para ratificar a realização do serviço. E o projeto que foi votado era para saber se os atos desempenhados pela gestão da Prefeitura, da administração Hildon Chaves, estavam corretos. E os vereadores aprovaram por 21 votos a 1, dizendo que estava tudo ok. Com isso, ficou tácito que a Câmara, na sua análise, disse que os atos da Prefeitura estavam corretos quando da gestão de Hildon Chaves. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada com relação à legalidade do contrato. Mas tão somente a opinião do Legislativo, dizendo se os atos estavam corretos ou não. O Legislativo é um poder que se manifesta. Agora, tem o Ministério Público que questiona, tem o Tribunal de Contas que questiona e tem a própria atual administração que, baseado nesses questionamentos, também passa a questionar. A Câmara, nessa posição de 23 votos a 1, aliás, de 21 a 1, ela disse que os atos da licitação foram realizados de forma correta na sua visão, coisa que ainda há questionamento. Isso, claramente, comentam os analistas,
que o posicionamento do Tribunal de Contas e do Executivo, que eles não tinham autorização para iniciar a fase contratual, para avançar na assinatura do contrato, pois o Judiciário só havia autorizado a abertura do processo licitatório. Então, se avançou além daquilo que havia sido decidido pelo Judiciário. E agora, nós vamos ver esse assunto ainda ter desdobramento. Esse contrato que foi firmado entre a empresa que ganhou o processo licitatório e a prefeitura, isso aí aconteceu no finalzinho, apagar das luzes da gestão Hildon Chaves, isso será ainda questionado juridicamente. E a prefeitura, pelo que eu tenho ouvido, dos seus técnicos, dos seus analistas, dos seus advogados, coloca sérias dúvidas com relação à continuidade desse contrato. O próprio Tribunal de Contas questiona também, e o Ministério Público da mesma forma. Então, nós teremos ainda muitos desdobramentos para sabermos exatamente como é que vai ficar esta questão. As coisas se dão desse jeito. Vamos aguardar e que a verdade, que a razão prevaleça acima de tudo isso.